coisa: as pessoas sentimentais, as pessoas que são coração, elas têm dificuldades para obedecer a Deus, para tomar decisões radicais na vida, para se afastar de quem ela deve se afastar, para parar de ir em lugares que ela deve parar. Quem é sentimental tem dificuldade. Uma mulher nos procurou com o marido falido, quebrado, e ela veio buscar ajuda, dizendo assim: olha, sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele ajudou um familiar que roubou ele, que deu um prejuízo gigantesco nele. E eu falava para ele: mande embora. Ele: não, mas é minha família, o pai dele me ajudou muito, eu não posso fazer isso com ele. Mas está te prejudicando, é ele que está roubando, é por causa dele que a empresa está assim. Não, você não entende isso. E afundou. E ela disse: agora ele está com os clientes dele, montou um negócio no mesmo ramo, e ele está quebrado, ele não ajuda ele. E você sabe qual foi o meu conselho para ele? Você tem que aprender a usar a sua cabeça. Você tem que aprender a parar de ser sentimental, porque você pensou, porque o pai dele já te ajudou um dia, você tem obrigação de ficar ajudando ele a vida inteira, quando na verdade ele não quer ajuda, ele quer te roubar. Você ajudar quem quer ajuda é uma coisa, você ajudar quem quer te prejudicar é outra coisa. Se você está vendo que a pessoa está te fazendo mal, e por que você não corta? Tem gente que já era para ter saído de parcerias, de sociedades. Tem gente que já era para ter tomado decisões na vida dela, mas ela não toma, porque o coração dela está acima da cabeça. E todos nós corremos esse risco, porque Samuel era um homem de Deus, e ele ficou com dó de Saul. Eu vou pregar um dia para vocês sobre Saul. Eu prego muito o que você deve fazer, mas às vezes a gente esquece de pregar o que você não deve fazer. E Saul foi um exemplo que nós não devemos seguir. E o profeta ficou com pena, e Deus disse: até quando, Samuel, você vai ter pena, vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Até quando? Tem gente que Deus está perguntando: até quando você vai se prejudicar por causa de fulano? Até quando você vai ficar ouvindo quem você não deve ouvir, fazendo o que você não deve fazer? Tem gente que Deus já falou com ela: para de jogar. E a pessoa voltou a jogar, a pessoa já perdeu rios de dinheiro, e agora voltou a se viciar nesse maldito jogo. Tem gente que Deus já falou: para de pegar dinheiro na mão de agiota, para de pegar empréstimo, a pessoa voltou a pegar. Tem gente que Deus já falou: esse ambiente não é para você. Você está fazendo o que aí? Você fica andando com fulano, por quê? Você fica ouvindo essa pessoa que só te põe para baixo, só joga água fria na sua fé, só cal na sua fé, por que você fica ouvindo? Jesus tirou ele daquele ambiente e disse: não volte mais, você é livre, você faz o que você quiser, mas estou te dando um conselho. Por isso você tem que ter o Espírito Santo, para você ter discernimento, para você saber aonde ir, aonde não ir também, com quem se envolver e com quem não se envolver, para que você não se prejudique na vida. Não era para aquele homem estar quebrado, um homem que trabalhou a vida inteira, um homem lutador, um homem guerreiro, mas um homem que não sabia dizer não, um homem que não sabia desagradar, um homem que deixava explorarem ele, que exploraram, roubaram tudo, e quando ele ficou na pior, fizeram assim, ó, tchau. E hoje o rapaz nem atende o telefone dele, bloqueou ele. E eu vou falar uma coisa para você: no mundo está cheio de gente assim, ó, aproveitadora, que amam pessoas que não pensam, que não usam a cabeça, que não vencem aqui, ó, mas agem aqui, ó, porque elas se aproveitam e tiram tudo dessas pessoas. Dá raiva ou não dá raiva? Dá raiva, porque agora está sofrendo a mulher, está sofrendo o marido, está sofrendo os filhos, porque ele não soube, no momento certo, afastar certas pessoas da vida dele. Cuidado você, que Deus já falou, Deus já mostrou, você já viu,
Porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Deus já revelou para você, já mostrou para você quem é quem. E você de repente, porque está numa situação melhorzinha de novo, você está voltando a confiar em pessoas que não merecem a sua confiança. Cuidado, tá? Cuidado com essas pessoas que sempre mostraram o lado contrário. Mas como você de repente tem alguma coisa para oferecer para ela agora, ela parece que está do seu lado. Tenha cuidado, tá? Porque quando Jesus disse esse ambiente não é para você, Jesus sabia o que estava falando. Se você voltar para lá, você pode ficar pior do que você estava. Eu não quero mais você lá, eu quero você vivendo o que eu tenho para você. Agora esse ambiente não é para você. Tem coisas que mesmo com vontade você não deve fazer. Tem coisas que mesmo sem vontade você tem que fazer, porque é Deus que está mandando. E é para o seu bem, não é para o seu mal. Amém? Eu não estou dizendo que todos os irmãos são problemáticos, porque tem irmãos que são maravilhosos. Eu não estou dizendo que todos os familiares são problemáticos, porque tem gente que tem uma família, sabe, de Deus, uma família que um torce pelo outro, que um ajuda o outro. Eu não estou dizendo isso. Mas tem gente que tem problemas sérios em ambientes e com pessoas que ela só se prejudicou. E a melhor coisa que ela faz, é desviar. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Coração limpo, mas você lá e eu do lado de cá. Usando a inteligência, porque só te deu prejuízo, só te atrapalhou. Amém? Ame, considere, mas negócios à parte. Deu para entender? O irmão de Davi começou a invocar com Davi, começou a brigar com Davi. Davi, opa, qual motivo? De motivo nenhum. Fica aí, essa oportunidade eu não perco não. Se afastou dele. Quando ele viu, ele já estava lutando lá e venceu. Ainda tem aqueles que não levam fé, e quando você vence, ainda diz assim, sempre levei fé em você, sempre acreditei em você. E a pessoa boba falar, sabia que você acreditou em mim? Agora vamos aprender a última coisa. Vamos aprender a última coisa. Aprenda o que é uma pessoa determinada. Vamos voltar aqui para 1 Samuel 17. Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Samuel 17, agora eu parei no versículo 32, não é isso? Diz assim, o 30 ele desviou do irmão, né? 17, versículo 30, aí eu li o 30, o 31, versículo 31 agora. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a quem? A Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo, o quê? Irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, com ele, pois tu ainda és o quê? Moço. E ele homem de quê? De guerra desde a sua mocidade. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa, as pessoas de fé, elas são determinadas. Se você falar para elas, não vai, não dá, você não consegue, isso é vitamina para elas. As pessoas determinadas, elas não param com palavras negativas. Quando elas se deparam com pessoas que não creem, elas ignoram o que as pessoas falam e elas continuam na fé delas. Davi disse, não desfaleça o coração não, rei. Eu vou lutar contra ele, eu vou pelejar contra ele. Mas você não pode, você é uma criança. Ele é herói de guerra e eu lá quero saber disso. Tem gente que não quer saber de nada, meu amigo, ela está partindo para cima. Ela não quer saber quanto ela deve, ela não quer saber, ela não fica com cálculo, só vou terminar de pagar em 2030. Não, Deus vai me ajudar. Ela está partindo para cima, porque ela crê que Deus vai abençoar. Se ela parar para ficar, calculando, ela não dorme, ela perde a paz. Tem gente que está indo na fé, contra dívidas gigantes, problemas gigantes, porque ela sabe que daqui a pouco ela vence. Agora, olha que coisa interessante. Vamos pular para o versículo 37. Olha só. Tentou desanimar, disse que não podia, falou que ele era moço, ele era novo. Agora vamos para o 37. E disse mais Davi, a minha sabedoria me livrou, a minha capacidade,
A minha inteligência me livrou. O que é que ele disse? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi. O que é que ele disse? Vai e o Senhor seja contigo. Olha para mim, por favor. Aprenda a trazer para a sua memória o que Deus já fez, as coisas boas. Sabe o que é que ele disse? O Senhor já me livrou de um leão lá atrás, de um urso lá atrás, e vai me livrar de novo. O Senhor. Tem gente aqui que está crendo que o Senhor vai fazer ela voltar a ter crédito na praça, vai fazer ela voltar a ser respeitada, vai fazer a marca dela voltar a ser forte, vai fazer ela voltar a ter dinheiro, a ter condições, a ter uma vida de qualidade. Ele não disse ele não disse a minha capacidade, a minha sabedoria. Quando a pessoa fala muito dela, é orgulho, é vaidade. Mas tem gente que tudo está colocando Deus. Deus abençoou lá atrás, vai abençoar de novo. Deus já me deu outros livramentos, vai me dar de novo. O Senhor, ela sempre reconhece o Senhor, ela sempre se coloca com humildade. Ele não disse ele disse o Senhor. Preste atenção, rei, o Senhor é comigo. O Senhor lá atrás, nas batalhas anteriores, me deu vitória. É Ele que vai me dar de novo, eu não duvido não. E o rei falou, realmente, esse garoto aí, não dá para segurar não. Vai meu filho, vai na sua força. Porque as pessoas determinadas, ninguém segura elas. As pessoas determinadas, não adianta você falar besteira com elas, que elas te repreendem. Elas ignoram o que você fala. Elas vencem problemas que os outros não vencem. Ela derruba gigantes que todo mundo corre, que todo mundo foge. Ela enfrenta desafios que muita gente treme. Quando Davi mostrou a fé dele, a determinação dele, e do que ele se alimentava, ele não se alimentava das coisas negativas, das coisas que não tinham dado certo na vida dele. Não, ele trazia à memória as coisas boas. Eu já tive luta lá atrás e Deus me abençoou. Porque a vida é uma guerra. De repente surgiu a pandemia, de repente